Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a livramento e ajuda divina. Temos outras coletâneas temáticas nesse sentido aqui também. Essa é a parte 2 de livramento e seria, acho que, a parte 5 ou 6 de ajuda divina. Tá? Então, vamos ver esses relatos aqui. Esses relatos aqui. Mas primeiro, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ok? Então, vamos para o primeiro relato de hoje. Lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? De todos os relatos. E o primeiro é este daqui. Deus poupou meu marido de uma morte trágica. Ai, credo. Vamos ver, uma moça que nos conta. Ai, credo não, que bom. Ana querida, novamente estou aqui contando mais um relato. O meu marido, que chamaremos aqui de Carlos, ele era policial militar no Rio de Janeiro. Não preciso dizer mais nada, né? A violência no Rio sempre assustou os policiais de outros estados com toda a razão. Estamos na década de 90 e o meu marido era do Choque, um batalhão que estava sempre à frente dos grandes centros de batalha, tanto entre os bandidos como em turbulentos confrontos entre a população. Meu marido odiava a situação, sentia-se mal, achava que a polícia muitas vezes era truculenta demais e tinha que seguir ordens de superiores. Mas tínhamos 3 crianças pequenas para criar. Eu vivia em oração, pedindo proteção a Deus. Meu marido subia os morros mais perigosos do Rio, sem saber se voltaria. Ana, muitas vezes eram amigos que morriam ao seu lado. Numa dessas chamadas de sirene, ele estava descansando, pois ficava 24 horas no quartel, levantou correndo procurando coturno para calçar. Desesperado, olhava de um lado e do outro do beliche e nada. Seu colega, vendo seu desespero, se prontificou a ir no lugar dele. O caminhão já ia sair. Peraí, ele estava procurando... tá. Ele estava olhando de um lado do outro, ele não achava o coturno, né? E precisava sair. E ele não achava o coturno, e aí o seu colega, vendo seu desespero, se prontificou a ir em seu lugar. O caminhão já ia sair. Tinha que sair completo, né? E ele não achava o coturno. E assim que seu amigo de farda saiu em seu lugar, ele olhou mais uma vez para o lado do beliche e lá estava o par de coturno. Ele ficou intrigado, calçou os coturnos e foi para o pátio, de onde o caminhão havia partido, levando seu colega em seu lugar, né? Ana, horas depois, chegou a triste notícia de um PM baleado e morto. Quem? O seu colega de farda, que se prontificou em ir em seu lugar. Já se passaram anos. Meu marido hoje é reformado, mas até hoje não se esquece de uma das vezes que Deus o poupou da morte. Uma das vezes. Sim, uma das vezes. Porque houve outra vez em que, correndo entre as casas de uma comunidade, na hora do confronto, caiu entre um muro e uma caixa d'água. Outra vez era da polícia rodoviária. Outra vez, acho que ele era da polícia rodoviária e em uma avenida, na hora de um acidente, atravessou as pistas sem olhar e levou uma pancada de um retrovisor no braço. Enfim, em 30 anos, várias vezes ele chegava ensanguentado e dizia rapidamente que o sangue não era dele. Hoje a situação está mais perigosa e sei que Deus é imparcial com seus filhos. Mas o meu marido sempre foi um homem que tinha compaixão. E em 30 anos ele nunca deu um tiro na vida. Nossa! Ana, eu sei que todos merecem misericórdia. Mas sei também que Deus sempre colocou um anjo para proteger o meu marido. Obrigada por ler. O sobrenatural está nas mãos de Deus, sempre. Um beijo para você, obrigada. Isso me lembrou o filme Até o Último Soldado. Bom, né, vários livramentos ele teve com certeza ao longo desses 30 anos. Alguém já passou por isso? Conta pra gente que eu acho muito interessante
essas histórias de livramentos ou de ajuda divina, né? As pessoas pensam que sobrenatural é só as coisas relacionadas ao lado ruim da coisa, mas não. Existe muito sobrenatural aí do lado bom da coisa, vamos dizer assim. Próximo relato, o homem que mudava de rosto. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 26 anos e moro em uma cidade do Ceará. Contarei um relato que aconteceu recentemente comigo enquanto eu estava a caminho do meu curso de enfermagem. Bom, de manhã cedo, acordei, como sempre, tomei banho, meu café da manhã e fui para a parada de ônibus, pegando sempre a linha Centro. Então, como todos os dias, peguei o ônibus, sentei e coloquei os meus fones de ouvido para ouvir aí as minhas músicas. Um pouco mais adiante, subiu um homem. Ele era negro, usava uma blusa social branca, uma calça social bege e um chapéu branco, sentando-se atrás de mim. Até aí, tudo bem. Quando cheguei no fim da parada do centro, onde todo mundo desce, eu desci e esse homem desceu logo em seguida. Ele cutucou meu ombro e me perguntou: "Você tem fogo?" Sem entender nada, eu disse que não. Dei as costas e continuei meu caminho para o curso. 2 quadras depois, outro homem com as mesmas vestes, mas com um rosto diferente, me parou e perguntou: "Você tem isqueiro para me emprestar para eu acender o meu cigarro?" Meio confusa, eu disse que não, então continuei meu caminho. Andei mais algumas quadras quando outro homem, um terceiro homem, também com as mesmas vestes, mas com um outro rosto, veio na minha direção e falou: eu finalmente consegui acender meu cigarro." Aí eu tomei coragem para dizer: "Mas, hein, você tava com outro rosto diferente. Você não era você." Ana, eu me arrepiei toda quando ele olhou fixamente para mim e disse: "Eu consegui acender o meu cigarro num incêndio que você estaria. Eu estava o tempo todo atrasando você. Que meu Deus te proteja." Uma observação aqui. Ele falou o nome do Deus dele, mas eu não entendi. Ele falou tipo que fulano te proteja, que é o nome do Deus dele, mas eu não entendi. Depois que ele falou isso, deu as costas e saiu, desaparecendo na primeira rua que viu. Faltando 2 ruas para chegar no local do meu curso, eu vi bombeiros, policiais e muita fumaça saindo de dentro do local do meu curso. Quando cheguei perto, eu vi uma colega e eu perguntei: "O que houve?" E ela respondeu: "2 salas pegaram fogo." E Ana e assombrados, uma dessas salas era minha. Aí foi que eu entendi tudo que aquele homem disse, pois eu sempre sou a primeira a chegar no curso e costumo ficar dentro da sala até todo mundo chegar. Aquele homem estava de alguma forma me protegendo, mas até agora eu não sei o que é ele, pois ele sempre aparecia com rostos diferentes, mas sempre com as mesmas roupas. O que será que ele é? Um anjo? Um mentor? Vocês aí, o que vocês acham que ele é? Obrigada, Ana, por ouvir o meu relato. E qual é o nome do Deus, será que ele falou? Olha, eu só vou repetir. Primeiro ele perguntou: "Você tem fogo?" Depois ele falou: "Você tem isqueiro para me emprestar para eu acender o meu cigarro?" Depois ele parou ela por 3 vezes, né? Aí ele respondeu: "Eu finalmente consegui acender o meu cigarro." E aí ele disse: "Eu consegui acender meu cigarro num incêndio que você estaria. Eu estava o tempo todo atrasando você. Que fulano, que é o Deus dele, né? Que o meu Deus, na verdade acho que ele falou que o meu Deus tal te proteja." Agora, que Deus é esse que ela não lembra, não entendeu o nome? Uma forma meio assustadora, porque ele pedia fogo. E aí ele falou: "Acendi o meu cigarro no fogo do incêndio." Então,
pode ser um anjo, mas meio estranho. E aí, por que ele mudava de rosto? Tudo bem, pra parecer 3 pessoas diferentes pedindo a mesma coisa, podia pedir outra coisa, não é? Ou então, mas será que essas 3 paradinhas foram um atraso suficiente para ela não estar lá? Bom, deve ter sido, né? Porque ele foi claro, ele falou, estou te atrasando pra te livrar de um incêndio. E aí ela chega lá, realmente tá acontecendo um incêndio? Muito interessante isso. Mas quem será? Né? É por isso que eu falo, gente, aparece proteção assim, que não é tão angelical e, né? O cara tava fumando, tava pedindo fogo, acendeu o cigarro no fogo do incêndio e não sei, né? Aí falou o nome de um deus que ela não sabe quem é, tipo, não entendeu, na verdade. Não sei, talvez ele tenha falado um outro nome, em uma outra língua, digamos assim, né? Elohim, não sei. Não sei. Yahvé, sei lá. Ou algum outro nome mesmo. Ela não entendeu, ela falou, né? Ele falou o nome do deus dele, que o meu deus fulano, ele falou, mas eu não entendi. Bom, muito interessante, olha só. Próximo relato, sapos não explodem. É um moço que nos conta. Olá, Aninha Assombrados, o meu nome é fulano. Tudo isso aconteceu na década de 90, mas eu lembro como se fosse ontem e provavelmente eu vou lembrar para sempre. Aconteceu durante as férias do meio do ano. Eu tive um sonho pra lá de bizarro. Nele, eu caminhava por um descampado. Era um dia quente e ensolarado, céu azulzíssimo. Após algum tempo andando, cheguei a uma ribanceira. Aos pés dela, o terreno mudava, virava um brejo. Fui caminhando pela margem da água até avistar um homem. Ele estava vestido com ceroulas e macacão e usava um chapéu de palha. Parecia aquele caipira dos desenhos do Pica-Pau. Nas mãos, uma peneira, tipo aquelas que se usa para tirar folhas da piscina. Ele a passou pela água do brejo até pegar alguma coisa. E era um sapo. Ele sorriu, agarrou o sapo com uma das mãos e o jogou dentro de uma caixa. Aí eu me aproximei e vi que essa caixa estava cheia de sapos. Aí eu perguntei, por que tantos sapos? O homem sorriu, um sorriso sardônico. Tipo, o que é o sardônico? Do tipo que criança levada costuma fazer antes de aprontar, sabe? Aquele sorrisinho. Apanhou um dos sapos do balde e o atirou para cima. Naquela lógica ilógica comum aos sonhos, o sapo voou dezenas de metros para o alto. E ao chegar assim ao apogeu, estourou em cores 1000. O homem repetiu o processo mais algumas vezes e logo o céu estava todo tomado pelas cores. Parecia Réveillon de sapo, judiação. Mas como pode? São sapos, eu falei perplexo. Eu ouvi mas não sei que tom que é esse. Eu ouvi isso, virei e lá estava Lívia. Ela era da minha sala na escola e era meio que a minha bully. Embora anos mais tarde descobriria que ela era secretamente apaixonada por mim. Minha bully é assim, você fazia bullying com ela ou ela fazia bullying com você? Agora eu não sei, o que é bully. Bom, ela estava trajando um vestidinho que usava na escola e botinas. Olhava para mim com seu olhar de condescendência, com o qual eu era bem íntimo. Nariz empinado, sorrisinho de desdém no canto da boca e sobrancelha levemente erguida. Não seja tapado, seu bocó, ela disse. Acho que ela fazia bullying com ele. Mas no fim ela gostava dele, né? Quem desdenha quer comprar. Bom, não seja tapado, seu bocó, ela disse, me dando um safanão. Sapos não explodem, completou. Aí eu acordei. Bom, no dia seguinte eu ia até a casa de um primo. O pai dele, meu tio Hermínio, havia trazido umas fitas de Super Nintendo de sua viagem aos Estados Unidos.
O calor estava muito forte, mesmo para o Rio de Janeiro. Minha mãe me levou até o ponto de ônibus e ficou lá comigo até eu embarcar. Sobre isso, há de se fazer 2 observações. Primeiro, que naquela época, ao contrário do que acontece hoje, entrava-se pela porta traseira e descia-se pela porta dianteira dos ônibus. E, segundo, que estava em curso na época uma epidemia de calotes e de assaltos a ônibus. As pessoas pulavam a roleta, passavam por baixo, passavam 2 pessoas juntas. Ixi, já vi muito isso. Ou simplesmente ficavam na parte antes da roleta para tentar coibir essas práticas. Ah, não, peraí, eu que errei aqui. Ou simplesmente ficavam na parte antes da roleta. Bom, para tentar coibir essas práticas, foram instalados pequenos labirintos apertados assim e esquálidos corredores. É isso? Foi instalado um pequeno labirinto apertado e esquálido nos corredores, eu acho, denominados currais, com uma roleta em cada extremidade. Assim que eu terminei de navegar por esse estreito e desconfortável curral, fui até o primeiro lugar vazio que encontrei e me sentei. Estava um forno dentro daquele ônibus. E foi aí que eu vi, sentado 2 cadeiras à minha frente, no assento do corredor, um homem com uma caixa no colo. Meu coração acelerou. Mas logo a razão se fez prevalecer. Certamente era uma coincidência. Ainda assim, eu não conseguia tirar os olhos daquela caixa. No ponto seguinte, uma mãe e seu filho pequeno entraram. Quando passaram por aquele homem, o garotinho, curioso, perguntou para o homem o que tinha na caixa. E este apenas desconversou sem muito tato. O garotinho perguntava, né? É algum animalzinho? E insistia. São pombos? Hamsters? São gatinhos? O garoto estava tentando adivinhar, sendo cada uma das perguntas respondidas de forma curta e grossa pelo, evidentemente sem paciência, passageiro. Até que o garoto tentou novamente e perguntou. São sapos? Aquela última palavra me acertou como um tiro. O coração voltou a acelerar, a cabeça começou a girar, a respiração ficou curta. Eu precisava sair dali. Aproveitei que a mãe e a criança estavam descendo, levantei e corri para sair de lá também. Já do lado de fora, me sentei no meio-fio e respirei fundo. Não demorou muito e me acalmei. Resolvi cancelar a ida ao meu primo e voltar para casa. Quando passava ali na frente de uma igreja, a uns 30 metros de onde eu havia saltado do ônibus, o ônibus explodiu. Eu estava virado para o outro lado, mas assustado pelo barulho, me virei e vi fogo e fumaça preta saindo pelas janelas. Uma daquelas tampas que ficam no teto foi lançada a muitos metros de altura e caiu sobre uma banca de jornal. Mas não era apenas fogo e fumaça que eu via, e sim também luzes coloridas. Eu fiquei ali horrorizado e paralisado olhando aquela cena. Só saí daquele estado de torpor quando alguém me agarrou pelo braço e era minha mãe. Mais tarde, tudo foi esclarecido. O que havia na caixa que aquele passageiro carregava eram fogos de artifício ilegais que, devido ao calor dentro do ônibus e à precariedade no armazenamento, explodiram, incendiando o coletivo. O sujeito que os carregava morreu na hora. Os passageiros que estavam na parte da frente do ônibus conseguiram escapar sem maiores ferimentos, já que o motorista, antes de se atirar pela janela, abriu a porta, ainda bem. Já os passageiros que estavam atrás de onde o incêndio começou, que era onde eu estaria, tiveram maiores problemas. O fogo e a fumaça impediram que conseguissem chegar até a porta da frente e aquele curral tornava a fuga pela traseira quase impossível. Alguns conseguiram se espremer pelas janelas, enquanto que outros acabaram falecendo.
aquele sonho bizarro com sapos explodindo, provavelmente salvou a minha vida. Gente do céu, foi um sonho premonitório. E é isso que eu falo dos sonhos premonitórios. Eles são estranhos muitas vezes. Mas você tem que pegar a mensagem principal. Um homem com uma caixa. Sapos explodindo. Então, algo que explode. Explode e fica colorido. Fogos de artifício, né? Mas é difícil a gente ter toda essa compreensão antes que aconteça. Você fica naquela, que loucura é essa? Então, é um lance... Eu já tinha conversado isso com meu irmão. Meu irmão teve vários sonhos premonitórios e começou a perceber isso. Dessa mensagem principal dentro de um sonho maluco, né? Então, você vai pegando, peraí, carro branco, né? Às vezes é uma coisa, mas peraí, o que chamou atenção? E aí, a hora que você vê alguma coisa que te puxa para esse sonho, aí você já, igual ele, fica alerta. Peraí, uma caixa, eu sonhei com a caixa. A hora que o menino falou sapo, peraí, o que vem depois? Explosão. Algo, então, ainda bem que ali dentro algo gritava nele, tipo, preciso sair daqui. Não sei direito porquê, não sei mais, né? E aí o recado daquela menina ainda dizendo, seu idiota, tipo, não foi isso que ela falou, né? Ela falou, seu babaca, não sei o que, sapos não explodem, ou seja, não são sapos, são outras coisas que explodem. Estavam dentro de uma caixa, o homem segurando, né? Então isso é interessante nos sonhos premonitórios. E é claro que o sonho foi um livramento para ele. Muito interessante. Alguém aí já teve algo parecido? Conta pra gente. Próximo relato, uma alma me salvou. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulana e o relato que tenho para compartilhar aconteceu comigo no ano de 2020. Era uma noite comum, por volta de umas 8:30 da noite. Eu voltava para casa após um dia intenso de trabalho. Sabe aquele dia em que você só deseja chegar em casa, tomar um banho e se jogar na cama? Pois bem, era assim que eu me sentia naquela noite. Na época, trabalhava em um supermercado e quando saí, o ônibus já tinha passado. O próximo só viria em 1 hora. Para piorar, o ponto ficava de costas para um cemitério. Então eu decidi caminhar até a rodoviária. Eu gastaria menos tempo, mas seria cerca de 30 minutos de caminhada. O lugar que eu precisava passar era cercado por mato dos dois lados e 2 pistas no meio, uma de ida e a outra de volta. Seguia então pelo canteiro, nem muito próximo ao mato, nem muito da pista. Ao chegar a um ponto específico desse canteiro, eu ouvi uma voz chamando pelo meu nome. Olhei rapidamente, imaginando que fosse alguém do trabalho, mas era um garoto de uns 15 anos. Era um rapaz bonito, pele clara, cabelos negros, e apesar da pouca iluminação da rua, os seus olhos verdes eram visíveis. Ele vestia uma camiseta e uma bermuda pretas, ambas pretas. E ao notar os seus pés descalços, eu achei curioso. Eu sei, Ana, que é loucura alguém te chamar pelo nome e você parar para conversar. Mas eu não senti medo, apenas uma leveza. Perguntei como ele sabia o meu nome e ele apenas sorriu. Ele perguntou se eu estava caminhando naquela estrada e respondi afirmativamente. Ele disse que me acompanharia, pedindo que eu não tivesse medo, pois ele não faria mal algum. Questionando sobre os sapatos, ele explicou que morava por ali mesmo. Num certo trecho, ele parou, tirou a blusa que vestia e a colocou sobre a minha cabeça, pedindo que eu mantivesse silêncio naquele momento. Gente, imagina que estranho, né? Você pensando agora numa situação dessa e fala, peraí, né? Eu estranhei, mas obedeci. Ao adentrarmos esse caminho mais escuro, eu ouvi vozes. Um grupo de cerca de umas 5 ou 6 pessoas. Não dava para distinguir se eram homens ou mulheres. Ana, pelo que pude vislumbrar rapidamente, parecia algum tipo de ritual ou oferenda. Eu passava fazendo aquele típico som, toque, 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 do meu salto, né? Do salto do meu sapato. Mas ninguém me ouviu. Era como se eu tivesse ficado invisível. Em seguida, quando nos distanciamos, ele pegou a blusa de volta e a vestiu novamente.
Ao me aproximar do meu destino, ele me alertou para não passar por aquele lugar, pois aquelas pessoas que eu vi foram responsáveis por Peraí. Ele pediu, ao me aproximar do meu destino, ele me alertou para não passar por aquele lugar mais, pois aquelas pessoas que eu vi foram responsáveis por sua morte precoce. Tipo aquela história, quando eu era viva eu tinha medo. Gente, ele havia passado por aquele mesmo caminho algum tempo atrás, onde sua vida foi ceifada com extrema brutalidade. Essas pessoas tiraram sua vida e usaram o seu coração para rituais de magia negra. Quando ele disse isso, ele que contou isso, quando ele disse isso, eu não sei como eu não desmaiei. Ele mostrou seu peito e estava aberto, como se tivesse sido cortado com um bisturi. Parecia loucura, mas aquele garoto tão lindo já não estava mais entre nós. Perguntei onde o seu corpo estava enterrado e ele disse que era no cemitério ali perto. Eu achava que eu estava enlouquecendo, mas aquilo era real. Eu pedi para lhe agradecer e ele solicitou que rezasse por sua alma. Perguntei seu nome e ele disse que era Matias. Mais uma vez, pediu para que eu evitasse aquele caminho a pé. E quando eu me despedi, não havia mais ninguém comigo. Notei algumas pessoas me olhando estranhamente, me vendo falar sozinha. Quando cheguei em casa, contei à minha mãe e naquela noite não consegui nem dormir. No dia seguinte, fui mais cedo para o trabalho e passei no cemitério onde ele disse estar enterrado. Perguntei à administração onde estava a sepultura do Matias, o garoto encontrado morto naquela mata ali próximo, e um dos coveiros me levou até lá. Ao ver a sua foto na lápide, eu tive a certeza de que não estava louca. Era o mesmo garoto que me guiou na noite anterior. Diante de sua sepultura, eu rezei um Pai Nosso e pedi a Deus que conduzisse o seu espírito para que encontrasse paz e descanso. Ao sair, acendi uma vela de 7 dias no Cruzeiro das Almas em agradecimento. Aquele espírito me livrou. Deus sabe do quê. Esse acontecimento é verídico, vivido por mim. Hoje eu não trabalho mais naquele mercado, mas sempre que posso, acendo uma vela por aquela alma que me salvou. E agradeço por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Gente do céu, porque ele viu que naquele momento havia um perigo real para ela. E foi do mesmo jeito que aconteceu com ele. Então ele livrou ela daquilo. Ele deixou ela invisível para passar por ali. Gente do céu, mas e esse grupo aí? Olha. Próximo relato. Fui atendida pelo anjo da cura. É uma moça que nos conta. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, galera assombrada. Finalmente estou aqui para contar o meu primeiro relato de muitos. Estou até emocionada. Confesso que acompanho o canal desde a época em que ocorreu esse relato que aqui vou contar, em 2015, mas só agora tive coragem para começar a escrever. Então vamos lá. Eu me chamo Fulana, tenho 28 anos e moro atualmente no Rio de Janeiro. Tudo aconteceu em 2015, quando... Hoje é o dia do Rio de Janeiro aqui, vocês viram na coletânea? Tudo aconteceu em 2015, quando eu tinha 20 anos. Eu sou uma pessoa de saúde frágil desde criança e por volta aí de maio de 2015 eu tive a infeliz sorte de estar em um ônibus onde havia uma pessoa usando máscara. Essa pessoa estava em pé ao meu lado, no corredor do ônibus, enquanto eu estava sentada. Ela estava usando o telefone celular e tirou a máscara para fazer uma ligação. O problema começou quando ela começou a tossir descontroladamente em cima de mim. Eu fiquei sem saber como agir e resolvi ignorar. Mas depois de alguns dias, para minha surpresa, eu comecei a ter sintomas de uma gripe muito forte. Fui ficando cada vez mais debilitada, com o peito chiando, cheio de secreção, uma tosse seca que só vinha à noite e não parava mais. Eu tossia tanto que chegava a sangrar.
E com o tempo fui desenvolvendo muita falta de ar, além de dor nas costas, muito frio e febre. Então lembrei da minha avó, que morreu de pneumonia com os mesmos sintomas. Sempre fui muito certeira em certas coisas, pois eu sou médium desde que nasci. Mas essa é uma história para um outro relato. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tava com pneumonia. Tratei logo de falar com meu ex-noivo, que era noivo na época, né? E pedi para que ele fosse comigo até a UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento. Lá fomos nós às 5 da manhã. Quem é do Rio sabe que hospital público é triste. Na verdade, é assim todo o Brasil. Naquele dia, achei que eu ia morrer. Fiquei deitada na UPA em 2 cadeiras, com o rosto no colo do meu ex. E ali passei o dia sem ser atendida. Nesse dia, ele precisava fazer uma viagem de negócios com o pai dele, que era o seu sócio na época. Então saímos da UPA por volta das 5 da tarde para ele me deixar em casa e ir para São Paulo por volta das 7 da noite. Quando chegamos, já quase na hora dele ir, meu ex-sogro ficou julgando a gente por termos passado o dia lá e não termos sido atendidos. Aí o meu sangue ferveu. Eu tava com muita dor e sempre tive crises de ansiedade por causa da minha família, que é assim, só Deus na guerra deles, sabe? Lembro que surtei do nada. Comecei a gritar que eu tava doente, que pneumonia é coisa séria e pode até matar. O surto foi tão grande que o meu sogro e o meu ex foram comigo na casa da minha sogra para ela ir comigo ao hospital geral da cidade onde eu morava com eles na época. Morava meu sogro embaixo, meus ex-cunhados, minha ex-sogra e eu, que ia me casar com o filho dela em cima. Meu ex-noivo ficou entre a cruz e a espada, né? Porque eu queria que ele me ajudasse e o pai queria que ele fosse na viagem. Então fomos ao hospital. Outra porcaria de hospital. Cheio, médicos dormindo. Quando fui chamada para o consultório, o médico que iria me atender estava com a roupa toda amassada e chupando um picolé. Claramente ele estava dormindo. Ele me atendeu com arrogância e má vontade, e eu não quis levar o atendimento adiante. Então ele me passou um exame de sangue para que eu fizesse e esperasse para entregar o resultado ao médico do plantão seguinte, pois o dele estava terminando. Fomos para a sala de coleta, lá tive que acordar o enfermeiro. Sim, gente, o enfermeiro estava dormindo em um colchão de alguma cama do hospital no chão. Todo grosso, tratando todo mundo que estava ali na fila mal, tratando mal todo mundo. Eu era a primeira, e aí eu surtei de novo. Eu não ia tirar sangue com aquele homem. Minha ex-sogra queria até me agredir porque eu não queria tirar meu sangue. E eu disse que eu não ia deixar pessoas grossas me machucarem. Eu já estava doente, então não tirei. Fomos para casa depois dela me ameaçar. E eu disse que eu não ia tirar nada e que ela não era nem louca de relar a mão em mim. Cheguei em casa umas 3 da manhã, deitei de roupa de hospital e tudo, peguei meu rádio da Nextel, que usávamos muito na época, e passei uma mensagem para o meu ex. Perguntei a ele quando ele iria voltar e se tinha previsão. Então ele disse que voltaria dentro de 36 horas. Ué, 36 horas? Perguntou como foi no hospital e eu disse que estavam todos dormindo e que a mãe dele queria me bater. Então eu falei para ele que eu ia esperar para que ele fosse comigo ao hospital de novo. E eu esperei. Ana, 36 horas sentada. Eu esperei 36 horas sentada, pois era a única posição que eu conseguia respirar sem dor. E quando foi ali 3 horas da manhã, depois das 36 horas se cumprirem, né? 3 horas da manhã, ele voltou, buzinou e logo eu desci e fomos ao hospital. Chegando lá, logo vi que estava lotado. E aí me bateu já aquele desespero. Comecei a chorar, com medo de morrer, com medo de não ser atendida. Então entramos, fiz a ficha, passei por todos os trâmites para o atendimento e fiquei lá, sentada, chorando. Tinha muita gente e eu tinha certeza de que eu ia sair dali pelo menos meio-dia do dia seguinte. Mas, passados ali 10 minutos, chamaram meu nome no televisor.
pedindo para ir até o consultório 10. Fomos procurar e o corredor para onde dava o consultório 10 estava meio escuro, mas com uma luz fraquinha lá no fundo. Eu segui quando um senhor me viu e falou: moça, o consultório é por ali. Na mesma hora ouvi chamarem meu nome: fulana, consultório 10. Lá fui eu pelo corredor e abri a porta e era um homem que estava como médico, moreno, de cabelos pretos, pele branca. Parecia um galã de filme. Muito lindo. É muito lindo aquele médico. Tão lindo que eu nunca vi uma beleza igual. Ele me pediu para sentar e o meu ex também. Sentamos e ele me perguntou o que eu estava sentindo. E eu contei: amor... olhando pra cara do médico, né? Paixão. Eu perguntou o que eu tava sentindo. Aí eu contei tudo. Então ele me pediu pra tirar um raio-x do pulmão. Tirei e levei de volta pra ele. Ele examinou e disse que eu tinha pneumonia. Na hora eu lembrei de novo da minha vozinha que tinha morrido em 2013. E aí eu comecei a chorar. Eu disse que eu tava com medo. Então ele me disse que eu tinha sorte, que ele estava ali para me atender e para me curar. Diz que eu tinha sorte, que ele estava ali para me atender e me curar, que eu não precisava ter medo, que tudo ia ficar bem e que a minha avó faleceu porque Deus a chamou e que não era a minha hora. E então ele estava ali para me curar, que Deus deu essa missão a ele de curar as pessoas que precisavam de ajuda como eu. Ele me passou uma receita, um plano de tratamento rigoroso onde eu não podia ter contato com ninguém direito e disse para eu voltar ao hospital no prazo de 15 dias e chamar por ele. Na receita tinha o nome dele, Henrique. Tá, quando deu os 15 dias, voltei ao hospital para fazer novos exames e saber se continuava ou não com os remédios. Na recepção, dei a receita e o nome dele e disse que eu queria falar com o Henrique. Para minha surpresa, a atendente disse que trabalhava lá há 10 anos e nunca houve nenhum médico com esse nome lá. Descrevi como ele era, falei do atendimento com detalhes, mas ela continuou dizendo que não havia ninguém com esse nome lá, muito menos um médico. Chamou até um senhor que trabalhava lá na segurança há mais tempo ainda, e ele também me disse a mesma coisa. Então fui atendida por um outro médico e quando fomos embora, falei com meu ex que aquilo era impossível. Como não havia um médico lá com aquele nome? Então quem me atendeu? Anos depois, quando entrei para a Umbanda, religião que sigo hoje, foi revelado que o meu anjo da guarda é o arcanjo Rafael, o anjo da cura. Fica aqui o mistério. Será que era ele no hospital? Lembra o que o médico me disse? Que Deus deu a missão da cura a ele? Esse foi o meu primeiro relato, Ana. Obrigada por ler. Sei que terei essa sorte. Um beijo pra você. Muito obrigada. E a beleza fora do comum, que você falou que você nunca viu um homem tão bonito que nem ele, né? E não ter... Bom, e a gente sabe que isso acontece. A gente tem vários relatos aqui de atendimento médico, né? Uma ajuda, médicos que entram, fazem tratamento, faz tudo e ninguém conhece, né? Então, eu acredito que existe isso, médicos que trabalharam, eram médicos mesmo em vida aqui e depois que vão para o lado de lá, continuam com esse ofício, descendo para cá de vez em quando, ajudando ainda no físico aqui. E anjos também, por que não? Ou, né, enfim. Agora sim, vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática sobre livramento e ajuda divina. Proteção divina? É uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que sim. Eu sou fã do canal há muitos anos e acompanho assiduamente. Você é minha parceira de trabalho, Ana. Bate aqui. Nunca imaginei que um dia teria algum relato meu para te enviar. Mas ouvindo o relato Proteção Divina ou Coincidência, postado no dia 6 de maio de 2024, eu me lembrei de algo parecido que aconteceu comigo em meados de 2012, 2013 ou 2014, não me lembro exatamente o ano, e resolvi enviar para você. Eu moro numa cidade do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.
A cidade é pacata e sem muita agitação. Em uma tarde de domingo muito quente, eu e minha prima, na época nós tínhamos entre 14 e 15 anos, nós decidimos ir ao centro da cidade tomar um açaí, a pé mesmo, pois era costume e queríamos passear. No caminho de ida, tudo tranquilo. Paramos para tomar o açaí e demos uma volta no centro da cidade para ver o movimento da praça central e passar no supermercado para comprar algumas besteirinhas. Quando decidimos voltar para casa, passando novamente na frente da praça central, notamos que estávamos sendo seguidas por um homem que aparentava ter mais de 30 anos e parecia bêbado ou desorientado. Ficamos com medo e não sabíamos o que fazer. Se atravessássemos a rua, ele também atravessava. Se andávamos mais rápido, ele também se andássemos mais rápido, ele também acelerava o passo. Com muito medo, decidimos entrar em uma farmácia que estava aberta e ficamos lá dentro para ver se ele ia embora. Mas ele não foi. Ficou parado do outro lado da rua, olhando para dentro da farmácia. Não sabíamos como agir. Éramos adolescentes e inocentes. E na hora nem pensamos em falar com os funcionários ali da farmácia para nos ajudar. E não tínhamos celular para ligar para os nossos pais. Aproveitamos um momento de distração dele e saímos correndo da farmácia em direção ao caminho de nossas casas. Mas ele percebeu e veio atrás também correndo. Nesse momento não sabemos de onde e nem como. Surgiram 3 motos da polícia militar fazendo ronda no semáforo da praça. E um detalhe, as motos não estavam à vista em nenhum lugar até esse momento. Simplesmente apareceram, paradas no semáforo. No desespero, a minha prima começou a gritar e a chamar os policiais, que prontamente vieram ao nosso encontro. Ela explicou muito afobada o que estava acontecendo e apontou para o homem. Sim, ela era mais nova e tomou toda a atitude, pois eu estava assim quase paralisada de medo. Então ela apontou para o homem que, ao perceber a movimentação, tentou disfarçar e mudar de direção. Os policiais abordaram o homem, o revistaram e, ao conferir os seus documentos, pasmem, ele tinha passagem por algum crime que envolvia importunação sexual Não lembro exatamente qual dos dois, mas tinha relação com a possível intenção dele conosco. Ficamos extremamente em choque quando ouvimos o policial falando isso. No fim, não ficamos no local aguardando a finalização da abordagem. Nós fomos embora muito rápido com medo de o deixarem ir e ele vir atrás de nós novamente. Até hoje eu me pergunto se aqueles policiais foram enviados como proteção divina ou se foi meramente uma coincidência. Só sei que muito provavelmente aqueles policiais nos salvaram de algo muito pior. Eu gostaria da sua opinião, Ana, e dos assombrados também. Acham que foi proteção divina? Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, eu acredito muito que não há coincidências, ainda mais nesses momentos. Há uma sincronicidade nas coisas e há sim proteção divina. Sim, eu já vi muito relato, já escutei muita história que não são relatos, histórias ao meu redor aqui mesmo, de familiares, amigos, que não tem como você falar, não, foi uma coisa que aconteceu. Não, foi assim, coisa que é difícil de explicar, Como alguns livramentos e proteção divina, só pode. Bom, pessoal, já aconteceu algo parecido com vocês? Conta aqui pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito. E espero que tenham gostado. Esses foram os relatos de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!